CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Então, bom dia a todos. Começando a semana, mais um estudo, dando continuidade ao estudo de Leon Denis, o problema do ser e do destino. E vamos então iniciar com a leitura do Evangelho, com a nossa prece. Vamos ler o capítulo. Capítulo 6, o Cristo Consolador, item 1. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bom, então vamos buscar nesse momento o concurso dos espíritos que nos assistem. Leon Denis e a toda a coluna de espíritos que sustenta o CEAP e a cada um de nós. Que possamos, juntos, elevar as nossas mentes, acalmar os nossos corações, pacificar a nossa alma, para que possamos compreender a doutrina espírita, compreender Leon Denis, as suas ideias, suas reflexões e seu ensinamento tão valioso para cada um de nós. Abençoe esse estudo, abençoe essa casa, Senhor, abençoe a todos nós e em Teu nome, em nome desses espíritos amigos, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, nosso Pai, que possamos, na devida permissão, iniciar o estudo do livro Problema do Ser e do Destino na manhã de hoje. Que assim seja, Jesus, em Teu nome e Tua permissão. Graças a Deus. Então vamos lá, vamos começar aqui. Nós estamos dando continuidade à segunda parte que fala, vamos lá, que fala das vidas sucessivas. E agora nós estamos iniciando no parágrafo que diz o seguinte: semana passada nos foi falado sobre as reencarnações de almas afins, que Leon Denis, só no primeiro trechinho aqui, que a gente vai ler, para a gente poder pegar o sentido da aula de hoje, que ele fala que muitas almas criadas aos pares estão destinadas a evoluir juntas. Então, Leon Denis está falando aqui das várias possibilidades reencarnatórias. E aqui no caso ele está falando de espíritos afins, que Leon Denis chama de espíritos que têm a mesma vibração, que se ajudam, que se respeitam, que se amam e têm uma cumplicidade espiritual. Ele fala assim, né? Chamadas de almas irmãs, seu número é mais considerável do que geralmente se acredita. Elas personificam a alma mais completa, mais perfeita da vida e do sentimento, né? Então esses espíritos, né, dão verdadeiros exemplos de parcerias, de relacionamentos, de casamentos, aonde eles têm o compromisso, a afinidade de se ajudarem. E ele vai falar agora, né? E ele falou também do sexo, da questão do sexo, que ora a gente reencarna num sexo, ora a gente reencarna no outro. E aí ele está falando aqui em algum momento da questão do por que da necessidade, né? Essa é uma delas, não é que seja só isso, mas por que da necessidade da gente reencarnar em outros sexos, né? Ora homem, ora mulher, principalmente vamos pensar no planeta Terra.
Porque no planeta Terra a gente ainda tem muitas desigualdades, muitas, né, divergências de papéis. Então a gente, imagina, a gente só reencarnar como mulher no planeta Terra, ainda com as grandes dificuldades que a gente tem com relação a mulher, o seu papel dentro do planeta ainda visto com fragilidade, visto como, né, menos capaz, menos forte. Então a gente ainda tem essas distorções que vão interferindo no papel da mulher na sociedade, nas culturas. Então a gente precisa ter essa segunda opção de reencarnar como homem também, para que a gente possa desenvolver e a gente possa expressar esses papéis. Com isso a gente vai o quê? Temperando o nosso aprendizado, temperando nossa personalidade, né? E qualificando o nosso espírito. Então ele está falando disso também. E aí vamos lá. E agora vamos então começar o que nós paramos da semana passada. Então a gente está o tempo todo falando disso. A mulher ainda tem um papel que ainda não está sendo, vamos dizer, subutilizado. Está sendo ainda subutilizado. Do homem também, a gente sabe que ainda estamos longe de desempenharmos, né, o verdadeiro papel como espírito no planeta. A gente ainda está em aprendizado, por isso a gente está reencarnando ainda, né, o tempo todo, porque a gente ainda está precisando encontrar essa expressão de Deus, do Cristo em nós ainda, que a gente ainda não consegue expressar isso de uma forma apropriada. Então, por isso a gente precisa desse grande laboratório que é a reencarnação. Aí ele vai dizer aqui: certas atrações são temerosas para as almas à procura das condições para o renascimento. Por exemplo, as famílias dos alcoólatras, de devassos, de dementes. Então a gente ainda vê ainda que, como a gente até falou hoje, antes desse estudo, do nosso estudo do Livro dos Médiuns, e nós então falamos de como é difícil às vezes encontrar uma família, encontrar uma alma que queira receber esses espíritos, que não é fácil, né? A gente receber um espírito que a gente sabe que tem muito endividamento, está muito comprometido e que muitas das vezes vai reencarnar com alguma deficiência. Então é disso que ele está falando aqui, ó. Certas atrações são temerosas para as almas à procura das condições para um renascimento. Por exemplo, a família de alcoólatras, de devassos, de dementes. Como conciliar a noção de justiça com a encarnação dos seres em tais meios? Vamos pensar. Não estão em jogo aí razões psíquicas profundas e ocultas. Não, está perguntando, né? Não estão em jogo aí razões psíquicas profundas e ocultas, sendo as causas físicas uma simples aparência? Nós ouvimos a lei de afinidade, né? Nós ouvimos. A lei de afinidade aproxima os seres similares. Todo um passado, eu vou botar para você para ler já. Todo um passado de culpas arrasta a alma atrasada para grupos que apresentam analogias com seu próprio estado fluídico e mental, estado que ela criou com os seus pensamentos e ações. Então a gente sabe que na reencarnação nós temos a lei de afinidade, né? Naquele núcleo que nós reencarnamos, tem muita similaridade com os feixes de vibrações mentais de cada um de nós. Nós temos, até porque muitas das vezes, se a gente tiver, a não ser que seja o caso de missão,
que aí é todo um preparo reencarnatório para receber aquele espírito. Mas a gente sabe que, dependendo do espírito, ele não consegue nem levar a gravidez ao término, por conta do conflito de vibrações, né, do choque vibratório. Então a gente sabe que aquele espírito que reencarnou através de nós, mulheres, ele tem de certa forma uma afinidade com a gente, senão não conseguiria nem reencarnar, a não ser, como eu falo, em caso de grandes missões, né, onde esses espíritos, né, essas mulheres, elas são preparadas no plano espiritual para receber espíritos com muitas diferenças vibratórias, mas de forma geral, né, o grosso, eles são todos, né, esses espíritos aí, têm de alguma forma uma similaridade de vibração com aquela mãe que recebe. É disso que ele está falando aqui, ó. A afinidade, nós o vimos, a lei de afinidade aproxima os seres similares. Todo um passado de culpas arrasta a alma atrasada para os grupos que apresentam analogias com o seu próprio estado fluídico e mental, estado que ela criou com os seus pensamentos e ações. E aí a gente fala sempre disso, né? Que nós não temos vítimas diante de Deus, né? Não somos vítimas. Se a gente está recebendo determinado espírito como nossos filhos, de alguma forma a gente tem ali o acerto de contas, a gente tem o aprendizado. Então a gente tem uma série de situações favoráveis, por mais que a gente não entenda, né? Favoráveis ao nosso crescimento, desenvolver a capacidade da paciência, a capacidade de amar, de viver, porque de alguma forma quando a gente tem um filho, né, que é especial, a gente acaba vivendo aquela situação também, e aí e isso com certeza, né, que eu não gosto de, não sinto conforto de dizer que Deus castiga. Eu acho que tem muito mais do que isso, tem um aprendizado, né? Tem desenvolver as nossas potencialidades, né? Acho que é bem legal quando a gente entende assim, aquele espírito que está ali, ele está sendo o estímulo para a gente desenvolver as nossas potencialidades. Quer ler um pedacinho? Lê, Paulinha, lê devagar, tá? Pode ler. Não há nesses problemas lugar algum para a arbitrariedade ou para o acaso. Isso. O mau uso prolongado de seu livre-arbítrio, a busca constante de resultados egoístas ou malfazejos, é que atraem a alma para progenitores semelhantes a ela. Isso. Eles fornecer-lhe-ão elementos materiais em harmonia com seu organismo fluídico, impregnados das mesmas tendências grosseiras, próprios à manifestação dos mesmos apetites, dos mesmos desejos. Abrir-se-á uma nova existência, nova escala descendente para o vício e a criminalidade. É a descida ao abismo. Isso. Então, o que ele está falando ali, ele foi atraído para aquele núcleo por afinidade de desejos, de tendências, mas sempre para o crescimento. Todo o processo reencarnatório visa o crescimento, não visa o castigo. Eu não consigo ver assim. Visa sempre a nossa transformação, a nossa melhora, porque nós temos muitos valores dentro de nós, muita riqueza, muita abundância de sentimento que só precisa ser despertado. Nós temos, né, tesouros dentro de nós. E às vezes aquele espírito que chega é para nos trazer essa oportunidade de desenvolver os nossos talentos, a nossa melhor versão, a nossa melhor parte. Dona de seu destino,
A alma tem de experimentar o estado de coisas que preparou, que quis. Todavia, depois de ter feito de sua consciência um antro tenebroso, um covil do mal, terá de transformá-la em templo de luz. Isso, em templo de luz. É a nossa ignorância, né? Eu gosto muito que os budistas dizem assim: não existe mal, existe ignorância. E aí a gente pensa, ignoramos quem somos, né, com todas as qualidades divinas. Ignoramos a nossa origem, a gente fala filho de Deus, mas a gente não para refletir o que é ser filho de Deus, né? Espelhar a sua consciência, espelhar os atributos divinos. Então a gente e nesse laboratório da vida a gente vai podendo convivendo com diferentes, com melhores, com piores, com iguais. Por isso a gente tem essa necessidade da vida social, por isso a gente tem essa necessidade da vida familiar, para que a gente possa, dentro desse laboratório, né, experienciar todos os matizes de almas, de espíritos, e aí a gente vai aprendendo, vai trocando, vai, né, marinando, né, e vai aprendendo com cada um deles. As faltas acumuladas originarão sofrimentos mais vivos. As encarnações sucederão mais penosas, mais dolorosas. Apertar-se-á círculo de ferro, até que a alma, esmagada pela engrenagem das causas e dos efeitos por ela criados, compreenda a necessidade de reagir contra suas tendências, de vencer suas más paixões e de mudar de rumo. Então, olha só, na verdade, aquele que está, a gente conversa muito em casa, né? E a gente está sempre falando, o aprendizado não é para o outro. Enquanto a gente fica focado, né? O aprendizado é para o outro. Não, o aprendizado é para a gente. Enquanto a gente faz isso, a gente perde muito tempo. Por isso é que a gente, né, o conhecimento, Leon Denis fala isso. O conhecimento mais importante é o conhecimento de si mesmo. Esse é o verdadeiro conhecimento, porque enquanto eu vivo, reencarno, querendo mudar o outro, eu não consegui fazer esse aprendizado. Então, à medida que eu começo a olhar e perceber que naquela situação ali, o maior aprendizado que tem que ser feito, mesmo que seja aquela pessoa mais difícil do mundo para conviver, o maior aprendizado é o que eu preciso fazer com relação àquilo que eu estou vivendo. Porque quando eu compreendo o lugar que me cabe naquele cenário de alguém que é o discípulo, de alguém que precisa aprender algo, o outro pode melhorar ou não, pode mudar ou não, pode deixar de fazer aquilo ou não. Mas eu vou exercer o grande poder que eu tenho de mudar a mim mesmo, porque a gente não tem poder de mudar o outro. Não tem, imagina. Aquela pessoa, na verdade, é como se fosse um instrumento, né, para te ajudar nesse processo, né? E isso, ela está ali por algum motivo, como ele fala aqui, ou pelas dívidas do passado, mas eu atraí. Por que eu atraí situações iguais? Porque no inconsciente, lá nas camadas mais profundas da alma, nas camadas mentais, eu sei, a gente fala sempre isso, né, Paulinha? Eu sei, mas não lembro. Eu sei que eu preciso daquilo, mas eu não lembro. Mas eu sei. Aí eu vou atraindo cenários em cada vida, e aí a gente vai se quitando com a lei, porque conforme a gente vai atraindo com o nosso inconsciente, com as camadas mais profundas, aonde estão armazenadas
as minhas dificuldades, os meus débitos, as minhas falhas, eu vou atraindo cenários. Por isso que ele fala, quando a gente vai reencarnar, ele falou aqui, nós somos atraídos para aquele nicho familiar, para aquela cidade, para aquele país, seja o que for, para aquele matrimônio, para aqueles filhos. Eu sou o agente também, não tem nada passivo. E eu vou, a minha alma, as camadas mais expandidas, mais conscientes do meu ser, sabem que eu preciso aprender aquilo. E aí, inconscientemente ou conscientemente, dependendo do grau de evolução do espírito, eu vou e me organizo, me aproximo daquela situação, colapsa aquele cenário no mundo material e eu reencarno naquela família. É muito lindo, né? E aí eu tenho todo aquele laboratório para poder fazer o quê? Desenvolver os meus talentos, vencer as minhas dificuldades, não a do outro. Imagina se a minha evolução tivesse na mão do outro. Ó, que confusão que não seria. Não, a minha evolução está nas minhas mãos. O outro pode não aproveitar nada daquela existência, mas se eu aproveito, eu estou livre, não é? Então é sempre isso, a gente tem que estar sempre, por isso é que a gente, no Autocura a gente falava tanto isso, né, em Joana de Ângeles, o que essa dor veio me ensinar? Eu preciso aprender, eu não posso focar no outro, porque senão eu vou repetir o quê? Eu vou atrair de novo situações, histórias idênticas em outras vidas, porque a necessidade primeira é a do meu aprendizado. Por isso é que os budistas fazem, não tem mal, tem ignorância. À medida que eu entendo aquilo, que eu compreendo a dificuldade que está em mim, que o outro só faz espelho, o outro é só espelho daquela dificuldade que está em mim, aquilo se dissolve no tempo e no espaço, né? Então é sempre assim, é muito lindo, né? Leon Denis fala sempre dessa forma, de uma forma sempre positiva, porque é verdade, é positivo, porque a lei é de evolução. Se a lei é de evolução e a lei é de amor, a gente é que distorce tudo, a gente é que conclui que tem castigo. Isso, as religiões do passado imprimiram muito isso na gente para nos trazer culpa, nos trazer o controle, mas na verdade a lei é uma só, é a lei de amor, de aprendizado, de crescimento. Tudo que a gente está vivendo é sempre o melhor, né? A gente fala tanto isso em casa, tudo que a gente está vivendo agora, e a gente tem vivido, né? Punk. É o melhor. É sempre a melhor edição. Por quê? É a melhor que dá para ser feita em função das nossas dificuldades ainda, da nossa ignorância diante de quem eu sou e para onde eu estou indo. A gente fala, está indo para Deus, mas isso é tão vago dentro da gente ainda, tão nebuloso, tão confuso. Vamos lá. Ah, é. Pois é. Sempre tem que ser primeiro para a gente, sempre, tudo é para a gente, é isso mesmo. Vamos lá. Ali. A partir daí, por menos que o arrependimento a tenha tocado, sentirá brotarem em si forças, impulsões
novas que a levarão para meios mais puros. Isso aí, né? Ali aurirá formas, elementos mais bem apropriados à sua obra de reparação, Olha só que de lindo. renovação. Passo a passo ocorrerão progressos. Está falando só da reencarnação, que cada uma delas a gente vai pegar isso tudo aí, né, Pony? Vai. Na alma arrependida e enternecida penetrarão raios eflúvios, aspirações desconhecidas, necessidades de ação útil, de devotamento, despertarão. Então, peraí, só um instantinho, viu? Olha que coisa que ela falou. Na alma arrependida. O que é uma alma? Vamos pensar aqui. A gente pensa no arrependimento. Eu acho até que a gente reconhecer que aquilo que está ali, que a gente acabou de falar, se a gente reconhecer o que a gente acabou de falar, a gente já está arrependido. Porque a gente acha sempre que é castigo a situação que a gente está vivendo. Se a gente entender com o sentido íntimo, como o Leon Denis fala, que aquilo que está ali é para o meu crescimento, é para eu mudar a minha forma de ver a vida, de ver a mim mesmo, de ver o mundo e de ver o outro. Eu já estou fazendo isso aqui. Ali aurirá formas, elementos mais apropriados à sua obra de reparação. Não muda tudo quando eu entendo que aquilo que está acontecendo ali não é para o outro, é para mim? Eu já começo a dizer, sua obra de reparação. Eu não tenho que fazer isso. Isso aqui não é legal. Se o outro vai fazer, é problema do outro. E isso aqui não é a melhor forma de eu falar. Olha como eu sou autoritária. Olha como está aparecendo isso para eu decidir essa situação. Olha como eu não sei conversar com as pessoas. A gente está se olhando. Olha quando o outro grita, que eu grito também. Olha como eu não tenho paciência de esperar o outro terminar de falar e eu falo junto. Eu fazia muito isso. A gente ainda faz mais menos, né? A gente fazia direto. Lá em casa, minha filha, é tratamento intensivo para crescer, não é? O tempo todo a gente fica, olha, a gente sempre faz assim, como eu estou falando alto, não é? A gente o tempo todo está fazendo o quê? Olhando para a gente, nunca dizendo, fulano, meu Deus, olha só, quando for assim você me fala. Quantas das vezes a gente falava, atropelava, não deixava nem o outro falar. E agora a gente já fala, não, o outro tem direito a falar, aí vai. Daqui a pouco você está conseguindo ouvir o outro falar do começo ao fim, mesmo que não seja o melhor, mesmo que não seja o mais apropriado, mesmo que não seja aquilo que você concorde. Com isso você vai o quê? Educando a alma. E é o que ele falou aqui. E aí você vai o quê? Aurirá formas, elementos mais bem apropriados à sua obra de reparação. A reparação é com a gente mesmo. Porque quando a gente se educa, a gente acaba sendo o quê? O espelho para o outro aprender também, ou não. É livre. Aí ele diz, né? De elementos mais bem apropriados, de renovação. Vai, Paulinha, passo a passo, de novo, vai, passo a passo. Passo a passo ocorrerão progressos. Na alma arrependida e enternecida penetrarão raios eflúvios. Aspirações desconhecidas, necessidades de ação útil, de devotamento, despertarão. Isso, viu? Quando eu entendo o jogo da vida, eu digo que é o jogo do Senhor. Quando eu entendo, acontece isso tudo, na alma arrependida, enternecida. Eu digo, meu Deus, por que eu fiquei tantos milênios querendo mudar o outro? Tantas vidas saindo delas muito infeliz, querendo que o outro, eu tinha muito isso, antes de encontrar a doutrina espírita, querendo que todo mundo mudasse para eu me sentir bem nele. Todo o planeta, todas as pessoas. Não vai acontecer isso. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Você é que tem que se tornar melhor. Você que tem que ser, diante de Deus, o seu porto seguro. A paz é interna. O aprendizado é
solitário. Solitário, maneira de dizer com reencarnado, que é entre você e Deus, é entre você e o seu guia. Mas de qualquer forma é você com você, porque pode ter tudo isso. E se você não decidir se mudar, não decidir tomar as rédeas da sua evolução, não adianta guia, não adianta Deus, nada. Agora, quando você decide, aí sim, tudo que você vive passa a ser como ele falou, né? Na alma arrependida penetrarão raios, eflúvios, aspirações desconhecidas, necessidades de ação útil, de devotamento, despertarão, né? É isso aí. Então vai, Paulinha, continua. Aquela lei de atração que a empurrava para os antros sociais ficará a seu favor, tornando-se o instrumento de sua regeneração. Então, o que ele está dizendo? Que agora a gente vai usar aquilo que está nos atraindo a nosso favor. É isso. Aí eu já estou o quê? Saindo, como Joana de Ângeles fala, de consciência de sono e entrando em consciência desperto. O que é isso? Eu já estou percebendo o que é melhor para mim. Eu já estou me empoderando de quê? De livre-arbítrio. Isso aqui é melhor. De consciência. Não, isso aqui tem sentido eu estar nisso. Eu ainda não saí disso porque eu não aprendi tudo, ainda tem coisa para eu aprender. A gente começa o quê? Como ele falou, né? A gente começa a tomar o quê? Consciência daquilo. E aí a gente sai do papel da vítima, a gente sai do papel de quê? De responsável pela sua própria existência, pela sua própria evolução. No entanto, a elevação não se fará sem dor. A ascensão não prosseguirá sem dificuldades. As faltas, os erros de outrora, repercutem em causas de obstrução nas vidas futuras. Então, peraí, só um pedacinho que é importante. Lembra que a gente hoje na nossa aula estava falando disso? E aí ele contou uma história de que ele errou, dando um conselho para a moça. É um aprendizado. É aqui, é isso mesmo. Não vai ter dor? Vai, à medida que a gente faz alguma coisa que a gente fala assim, pô, não foi o melhor. Vem a dor moral. A gente tem a dor física, não tem? Das doenças, porque a gente ainda não sabe manter o corpo físico saudável. A nossa mente não consegue sustentar um corpo físico saudável. A gente pega um monte de infecção, um monte de coisa, às vezes, que nem precisava pegar, por uma mente extremamente desarmonizada. A gente tem a dor moral de uma coisa que a gente assim, caramba, escorreguei de novo, caí no mesmo erro. É a dor moral. Então, a dor ainda é necessária no planeta Terra. Necessária, como eu lembro dele fala, né? A dor não é necessária, mas tem uma coisa assim que ele fala. De qualquer forma, a gente ainda vai experimentar dor, pelo nosso próprio grau de atraso ainda espiritual. Né? De errar, e aí depois dizer, caramba, escorreguei, fiz tudo que eu não devia fazer, falei tudo que eu não deveria falar, e agora eu vou ter que fazer um caminho de volta. Não é assim? Quantas vezes fala, para que eu fui falar? Por que eu fui fazer isso? Por que tomei essa decisão por impulso? Agora eu vou ter que... Mas, em vez de ter aquele problema, agora eu tenho vários às vezes. É isso que ele está falando. Então, vai lá, volta aí, Paulinho. A exame, né, que você falou, leu? Vou pegar aqui. No entanto, a elevação não se fará sem dor. A ascensão não prosseguirá sem dificuldades. As faltas, os erros de outrora, repercutem em causas de obstrução nas vidas futuras. O esforço deverá ser tanto mais enérgico e prolongado, quanto mais as responsabilidades forem pesadas e o período de resistência e obstinação no mal mais extenso. Então, olha só, olha que parágrafo, hein? Dava para fazer ali milhões de estudos. Ele está dizendo que o esforço deverá ser tanto mais enérgico com a gente mesmo. Lembra que não é com o outro, é sempre com a gente mesmo. O esforço deverá ser tanto mais enérgico e prolongado, quanto mais as responsabilidades forem pesadas e o período de resistência nossa e obstinação no mal mais extenso. Então, quanto mais eu me demoro naquela teimosia que está todo mundo pontuando para mim, que eu já percebi, mas ainda não
não tomo iniciativa de me responsabilizar por aquilo, as dores demoram. É isso que ele está dizendo aqui. O mal demora. Que mal? Esse mal que ainda está em mim. Esse mal que foi gerado pela minha imprevidência, pela minha falta de reflexão. Por isso a meditação é muito importante. Porque a gente sempre fala aqui, orar é falar com Deus. Meditar é ouvir Deus. E aí a gente para de se queixar, né? Cada uma tem um papel importante. E a gente, no silêncio, vai ouvir Deus. E nós, como estamos com a nossa mentezinha dentro da mente divina, vamos ouvir a nossa também. E aí a gente fala, caramba, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Então é sempre assim, ouvir Deus significa também ouvir a gente, né? Por isso que a meditação faz parte do autoconhecimento. É aquela história da gente achar que o eu vai sempre do outro, não o seu. O mundo está tão para mim, não eu contra o mundo. É verdade. E quanto mais você fica naquele achismo, mais tempo você sofre. Então você cair na real, o problema não é o mundo, é você. E eu sempre falo, a gente sempre conversa, né? Quando acontece alguma coisa, eu tenho uma pessoa que é uma referência pra gente, né? E ela fala, quando acontece alguma coisa, um imprevisto, ela só fala assim, ok. Porque aquilo ali está trazendo um recado. Ok. E aí é um desafio, ou é uma oportunidade de aprendizado, alguém que chega, às vezes que a gente está tão harmonizado, né? Bem, a gente está nas nuvens, aí chega alguém gritando, falando alguma coisa, de alguma forma tentando tirar a paz da gente. Será que é castigo? Ou é a oportunidade da gente exercitar aquilo até chegar uma hora que aquilo não nos afeta mais? É igual dirigir. Consegue dirigir numa única aula? Não. Dirigir carro numa única aula. Tu tem uma série de aulas, né? E depois você ainda não tem que treinar? Assim é a vida. Eu agora vou para a casa espírita e vai ser tudo maravilhoso? Vai? Não vai. E às vezes até aperta o negócio. Por quê? Porque conforme a gente vai pegando elementos, recursos, conhecimento, entendimento, primeiro, a gente vai percebendo quanta dificuldade a gente tem, não é? Parece que aumenta, fala, meu Deus. Segundo, que os cenários vão se montando na nossa vida, e para a gente o quê? Para testar, para castigar? Não, para a gente... É o termômetro para ver o quanto eu aprendi, o quanto ainda falta, elementos novos vão surgindo, às vezes numa situação que está há anos na nossa vida, e a gente entende, depois a gente vai, acontece de novo aquilo, tu fala, e também tem isso em mim que eu não vi. Então, é o laboratório da vida. A vida é linda porque é um grande laboratório. E vai parar? Você acha que vai parar? Nunca vai parar, sabe por quê? Porque o conhecimento é infinito. O conhecimento é infinito. Nunca você vai poder dizer assim, acabou. Porque é antinatural. Nós somos seres, o quê? Imortais. Se somos seres imortais, não tem fim. Se não tem fim, simples assim. Tu acha que tu vai resolver todos os problemas da vida e vai sentar em berço esplêndido? Esquece. Esqueceram de te contar isso. Quanto mais você desenvolve e compreende um desafio, vence uma dificuldade, no dia seguinte aparece outra. Porque a mente tem que expandir para o infinito. Não existe estar pronto. Até mesmo você procura não, você encontra. Quando eu descobri
isso foi tão bom. Primeiro que foi um choque, né? Porque caramba. Segundo, eu parei de reclamar, eu diminuí de reclamar. Sabe por quê? Porque agora eu já digo, cara, não tem jeito, vai ser assim, é assim que é a vida. É da lei. Por isso é que Jesus falou, o Pai cria, continua trabalhando e é infinito o aprendizado. A nossa mente vai se expandir. A gente nem consegue conceber isso, mas a gente só tem que saber de uma coisa: não tem fim. Cada vez mais, a cada vida, mais a gente vai lidando com questões complexas, aprendendo a desenvolver habilidades, ter respostas diferentes às mesmas demandas. Não é assim a vida. Hoje tu descobre um motorzinho de um carro, do Fusquinha, né? Aí amanhã tem aquele outro, daqui a pouco é o avião, daqui a pouco... E assim é a vida. Então, não adianta a gente reclamar. A gente tem que entender o jogo da vida, que é de constante aprendizado, constantes desafios. Isso é lindo. Todo dia vai ser um dia diferente, um dia novo. Vai ser sempre assim. Não tem outra saída a não ser entrar no fluxo da vida, aprender. E aí daqui a pouco você sabe que você vai ter ou é o outro trabalho, é o outro filho, ou seja o que for, é alguém que chega na família, ou é alguém que vai embora e você daqui a pouco tem que criar novas amizades. Assim é tudo na vida, tudo. Tudo a gente tem que lidar. Primeiro de uma coisa importante, que é a impermanência. A gente quer o quê? A minha casa, o meu filho, o meu trabalho. Primeiro que nesse fluxo, porque todo o universo, ele vem do núcleo supremo. Lembra? Do núcleo, a gente está em torno desse núcleo, girando em espiral e evoluindo. Então é um movimento ininterrupto. Como que eu posso querer reter? Olha só, a gente tem que parar para pensar, refletir. Como que eu posso querer parar alguma coisa, alguma situação? Se o fluxo é constante, é ininterrupto, é expandido, eu não posso reter a minha casa, o meu corpo físico, o meu conhecimento. Tudo é impermanente. Só permanente a consciência suprema. O resto está tudo o universo está sendo expandido e depois encolhe. É um fluxo, porque a gente quer reter. A gente quer parar, a gente quer cristalizar as situações, a gente quer viver no passado. Ai, como era bom quando eu era assim, que bom. Se eu pudesse voltar, não vai voltar. Não vai voltar, esquece. Faz parte, e aí está a beleza da vida, aí está a grandeza de Deus. É isso que Leon Denis fala o tempo todo nas obras dele, tentando fazer com que a gente saia do olhar raso, do olhar baixo e olhe para esse fluxo infinito, essa consciência infinita que continua expandindo sua mente cósmica, criando esse infinito que a gente nem tem ideia. E a gente quer parar, quer cristalizar, quer se encolher diante das dificuldades da situação, quando isso é antinatural. Tem muita coisa para a gente. Olha, Leon Denis faz a gente pensar, raciocinar. E, ao mesmo tempo, não perder de vista essa consciência infinita que é Deus. O jogo dela, como tudo funciona. A gente teimar. O mal é a ignorância. Vamos lembrar?
Vamos pensar que vamos lembrar dos budistas, não existe mal, existe ignorância. Então vamos trocar essa palavra, vê? O esforço deverá ser tanto mais enérgico e prolongado. A gente vai ter que se esforçar para sair da teimosia, para sair da raiva, para sair da negação. Quantas pessoas às vezes, né, ficam anos deprimidas porque perdeu alguém, ó, perdeu aquilo, não perdeu nada, nada nos pertence. E a gente criou o quê? Uma ideia de que pode reter aquilo. E aí ficam anos doentes, e a gente vai, o esforço tem que ser o quê? Como ele está falando, maior. Quanto mais a gente está na ignorância, no sentido de ignorar, mais a gente vai ter que o quê? Deverá ser mais enérgico e prolongado. Quanto mais as responsabilidades forem pesadas. Quanto mais responsabilidade a gente tem. Quando a gente é novinha, a gente quase não tem responsabilidade. Aí você cresceu, tua mãe já disse, Tiago, ó, tem que se virar, Tiago tem que trabalhar. Daqui a pouco Tiago casa, Tiago tem que bancar ele, a mulher, daqui a pouco tem filho, tem que bancar o filho. Quanto mais a gente vai crescendo, a gente está falando até aqui de forma bem simples, mais a gente tem o quê? Responsabilidade. E quanto mais ele fala que quanto mais a gente persiste na ignorância, vamos trocar o mal por ignorância, mais o que, ó, o esforço deverá ser tanto mais enérgico e prolongado, está falando da gente, quanto mais as responsabilidades forem pesadas. Você tem mais responsabilidade hoje que tinha com 10 anos, não tinha? Tinha, agora ele tem que bancar a própria vida, pode dizer pesado até nesse sentido também, no sentido de que a gente tem mais coisa para... E o período de resistência, eu não quero crescer, eu não quero me sustentar, eu quero que minha mãe me dê tudo, que meu pai me dê mesada, eu com 60 anos, eu não quero um monte de coisa. É isso aqui, ó. E o período de resistência e obstinação no mal, vamos pensar na ignorância, for mais extenso. Eu tenho um. Deus. Nem fala. Aí tem o aprendizado deles, tem o aprendizado nosso, que como os pais, né, a gente tem que... Então você vê quanta coisa, mas a gente tem que sempre pensar assim, o que isso aqui está querendo me dizer? A gente tem a tendência sempre a, né, tem filho? Ah, meu filho está fazendo assim, mas eu sempre pergunto assim, e por que isso está acontecendo? Por que isso ainda acontece comigo? O que eu preciso aprender como mãe para que isso não se repita? Eu me pergunto todo dia, o que eu preciso aprender como mãe para isso estar se repetindo na minha vida? A gente tem um monte, a gente tem um monte dessas histórias, Tiago, do lado da gente. Isso tem 15 anos, na cabeça dele tem 15 anos. Ainda bem que tem. Que é pior ainda. Então sempre lembra disso, a vida é linda porque quando eu faço o aprendizado é libertador. A maior prisão é a gente ter ignorância de quem nós somos, né? Qual o nosso papel na vida, porque quando a gente entende é libertador. Pode todo mundo ficar paralisado ali, mas você está livre daqueles padrões, livre daquelas situações. Você se sentir perdido é horrível. Você não saber de onde você veio, o que você está fazendo, para onde você vai. Não é verdade? Ficar à deriva ali. Das circunstâncias, você achando que você está à deriva. Não está à deriva, a gente está dentro da mente cósmica, dentro dessa consciência suprema. Então, ela sabe tudo. Se ela sabe tudo, ela sabe o que eu preciso. E por que não faz o que eu preciso? Porque
Faz, mas a gente não compreende, que é aquilo que a gente precisa. A gente está sempre... A situação é perfeita para mim. Enquanto eu não entender o sentido daquilo na minha alma, o quanto eu estou identificado com aquilo, não tem a lição seguinte. Acho que o aprendizado é ancorado sempre no aprendizado anterior, né? Você só aprende multiplicar e dividir se você souber somar. O aprendizado é sempre ancorado, né? Matemática fala isso. Às vezes você tem... Há uns anos atrás, minha cunhada estava ajudando uma moça na universidade. Minha cunhada é professora universitária e tal, e ela conversando comigo, falando as dificuldades, às vezes, de quem vem de escola, às vezes pública, e ela procura ajudar muito. E ela estava dizendo que tinha uma menina, uma mocinha, que ela estava orientando, né, que ela empacava sempre naquela matéria, isso já com aula. E ela não saía daquilo, e menina boa nas outras coisas, e a menina repetindo aquilo ali, e ela ficou, meu Deus, o que está vendo? Aí foi tentar ajudar ela. E aí pediu a minha sobrinha, a menina foi na casa dela para ela dar aula para a menina, orientar a menina em química, era uma parte de química lá. E aí ela foi, aí minha sobrinha estava junto, falou, vamos ver o que está acontecendo. Ela tinha um erro básico de química, uma coisa boba, eu acho que era até conta, matemática, lembrei, era isso, porque em química tem aquela mol que significa, tem que multiplicar, tem que fazer porcentagem. Ela foi descobrir que a menina tinha um erro das 4 operações. Aí ela falou, cara, aí eu voltei lá, nunca mais eu esqueci isso, tem anos que aí ela voltou lá, deu aula para ela daquilo tudo, sanou todas, aí ela conseguiu entender a matéria, passou, foi embora. Então assim somos nós, não adianta a gente querer pular etapas. Aquilo que está ali é pular etapas, não adianta. Ficam brechas, ficam lacunas, e a gente tem que voltar e visitar aquilo ali de novo. Por castigo? Não. Por necessidade de aprendizado mesmo, senão não dá para você depois chegar lá na frente e vai ter que voltar, não adianta. Então a gente fica emperrado ali por uma necessidade mesmo natural da nossa evolução. Lembra sempre disso. Ninguém está sendo punido por ninguém, por Deus, não tem isso. Essa ideia de castigo, punição é do homem. Aí um pedacinhozinho, né? Desse finalzinho aqui. Durante a rude subida, por muito tempo, o passado dominará o presente, e mais de uma vez seu peso fará que se curvem os ombros do caminhante. Mas do alto, mãos caridosas estender-se-ão para ele e ajudá-lo-ão a transpor as passagens mais escarpadas. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 100 justos que perseveram. Porque se a gente vence aquela etapa, os espíritos superiores vibram, porque a gente desempaca, é igual o carro atolado. Quando a gente está numa dificuldade, que a gente está se debatendo muito, gritando muito, a dificuldade é muito nossa, é enorme nossa. A gente fica igual um carro atolado, patinando ali, não sai. Quando a gente começa a entender, meu Deus, eu entendi o que eu preciso aprender com isso, os espíritos falam, meu Deus, porque tem uma infinidade de aprendizado pela frente, uma infinidade de experiências belas que nós precisamos viver, que nós precisamos aprender. Como é bom. Olha, para mim não tem a coisa mais importante da vida é o autoconhecimento. Por isso é que Leon Denis fala, é o mais importante conhecimento. Porque você começa a entender o sentido disso tudo e você começa a desatolar. Parar de patinar na mesma história. Às vezes a gente fala tanto isso, conversando, a pessoa está numa casa espírita, daqui a pouco ela passa para outra, daqui a pouco ela entra num grupo, daqui a pouco ela sai daquele grupo, daqui a pouco ela vai para outra casa, daqui a pouco nenhuma casa serve para ela. Por que será?
será? Porque o problema está com ela ainda. Ela atrai aqueles parceiros de trabalho, ela atrai aquele dirigente, a gente fala, está tudo no lugar certo. O que eu preciso aprender com isso? Não como castigo, mas como ultrapassar obstáculos. Aí, quando a pessoa entende, vai olhar, ela vai rebobinar, e ela fez isso da mesma forma sempre. Na primeira, onde a pessoa falou, vamos embora, ultrapassar isso, ela já saiu. Vai continuar assim, porque a dificuldade está na gente, não está no outro. É isso que ele está falando aqui. E os espíritos ajudam, dão. Aí eu acho que aí entra a prece, o trabalho no bem, as companhias espirituais, para ajudar, não fazer por você aquilo que te cabe. Vão ajudar. Não é assim? Mas não vão fazer aquilo que cabe a gente, até porque não adianta. Alguém chega, eu não sei fazer bolo e quero trabalhar como boleira. Aí a minha amiga vai lá, toda vez faz para mim. O que eu aprendi? Nada. Ela que está fazendo, não sou eu. É sempre assim. É isso aí, é sempre assim. Porque pode ser também, não sei, não estou dizendo esse caso, mas pode ser que a gente peça ao anjo da guarda para me ajudar, me proteger, me livrar do mal. Mas eu ainda gosto daquilo ali que me faz mal. Eu quero milagre, eu não quero esforço. Eu quero tanto ser perfeita, mas eu não quero me esforçar, eu não quero abrir mão disso, eu não quero abrir mão daquilo, eu não quero me disciplinar, eu não quero um monte de coisa. Aí o Espírito diz, minha querida, só da boca para fora, não estou dizendo que é o seu caso, estou falando por mim. Primeiro você tem que querer, quer mesmo? Vamos ver se você quer mesmo. Então eu vou te ajudar. Aí, vamos lá. Aí a pessoa, ai não, muito chato. Ai, trabalhoso. A pessoa quer fazer uma viagem internacional, mas não quer aprender a falar em língua local. É isso. Olha, é simples assim. Eu quero muito que um grande espírito se comunique comigo, através de mim. Eu estudo todo dia, em determinado horário. Eu vou à casa espírita nos trabalhos. A alimentação, falo por mim, alimentação sutil, saudável, disciplina. Fora que às vezes a gente vai, bebe, fecha, fora isso. Aí, como que eu posso querer que o Espírito Superior seja meu guia? Então, tudo na vida é esforço, conquista. É ruim? Não. É aprendizado. É um aprendizado aí, tá bom, né? Tá na nossa hora. Então, a gente tem um guia que tem que ter. De acordo com... Vai botar um guia pra gente super poderoso, né? Como diz o outro. Se a gente não quer fazer o mínimo de esforço, não vai. Não, pois é, ainda tem isso. Não é babá. Então, a gente... Tudo começa e tudo termina na gente. Vamos lá, então vamos terminar, né? Esse é o nosso dever de casa. Esse é o nosso dever de casa. É o nosso dever de casa. Onde nós paramos aí mesmo? No nosso futuro, isso está em nossas mãos. Nosso futuro. E olha só, tá vendo? Nosso futuro está em nossas mãos. E nossas facilidades para fazer o bem crescem, olha só, na exata proporção de nossos esforços para realizá-lo. Tá aí, vamos voltar a isso nessa, que a gente vai precisar ouvir isso de novo.
Leon Denis é maravilhoso, porque Leon Denis educa, mas ele te convida a fazer parte dessa viagem. Ele é otimista, ele é amoroso. Quer fazer a prece? Faz. Leon Denis, que é o patrono, já está na mão. Então, Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, Deus nosso Pai de infinito amor, te agradecemos por essa manhã, por termos tido a oportunidade de estarmos aqui fazendo esse estudo tão importante, lendo essas palavras de Leon Denis, enriquecedoras para as nossas vidas. Que possamos, Senhor, ter compreendido cada palavra dita aqui, e que possamos nos esforçar para colocarmos esses aprendizados em nossas vidas, no nosso dia a dia, pois sabemos o quão difícil é praticar tudo o que ouvimos nesse estudo. Pedimos muita ajuda aos espíritos que sustentam essa casa, que eles possam nos guiar no caminho, sempre no caminho do bem. Agradecemos muito por essa ajuda, que possamos todos ir para as nossas casas em segurança, com toda a proteção. Então, que seja em nome do amor que vibra nesta casa, essa casa de amor, que seja em teu nome, Senhor, em nome de Allan Kardec, Leon Denis, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que possamos dar por encerrado o estudo da manhã de hoje em torno do livro O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis. E te pedimos, Senhor, para que fique conosco, pois precisamos muito da Tua presença em nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus.